Algumas coisas na vida podem tomar os mais diferentes destinos por consequência de pequenas atitudes. Vamos usar como exemplo esta laranja. O destino desta laranja se inverteu totalmente por um simples ato. Se antes seu destino era apodrecer, agora vai se transformar num belo suco. E melhor ainda, com sua essência, curar a gripe de uma criança. A CEPEMA, Central da Coordenação da Execução de Penas e Medidas Alternativas, que é composta de um juiz coordenador, psicólogos, assistentes sociais, educadores e equipe cartorária, foi criada com esta função: fazer com que bons frutos, que por um momento se desviaram, deixem boas sementes por onde passem. Boa tarde a todos. Vocês foram chamados aqui para poderem participar de uma audiência de monitória sobre as condições da pena que lhes foram aplicadas. Vocês foram condenados pela prática de um delito e o juiz processante, o juiz da condenação, fixou uma pena alternativa em substituição a uma pena de prisão. Então, nós vamos dar início à advertência sobre essas condições. Nós temos condições específicas e eu vou chamar individualmente cada um dos senhores para explicar essas condições e condições que são gerais. Então, essas condições que eu vou mencionar agora se aplicam a todos vocês que estão aqui presentes. Primeira condição: vocês não podem se ausentar do Distrito Federal sem autorização expressa do juiz. Não podem fazer uso de bebida alcoólica, frequentar lugares que nós chamamos lugares de baixa reputação, lugares não recomendáveis, que é geralmente onde tudo de errado acontece. Quem está em cumprimento de pena não pode frequentar esses lugares. Não portar armas, e aqui para nós, tanto arma de fogo como arma branca, um canivete, uma faca é considerado arma. Portanto, aquele que for pego portando, seja arma de fogo ou arma branca, estará descumprindo uma das condições do benefício. Já estão desde já intimados a pagar a pena de multa no prazo de 10 dias e ao final do cumprimento da pena serão chamados a pagar as custas do processo. E eu chamo então o Nemuel, que foi condenado ao cumprimento de uma pena restritiva de direito pelo cometimento do crime de furto. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano e essa pena foi convertida em uma alternativa penal e uma pena restritiva de direito na modalidade prestação de serviço à comunidade. O senhor poderá cumprir essas 360 horas, podendo cumprir o mínimo de 7 e o máximo de 14 horas por semana. O senhor será encaminhado pela equipe psicossocial da CEPEMA, que cuida do encaminhamento e fiscalização, na próxima semana. Já fica desde já intimado a comparecer no próximo dia 5 para participar do primeiro encontro. Ao todo serão 3 encontros, cada encontro terá a duração de 2 horas e essas 2 horas já serão computadas como efetivo cumprimento da pena. Esses encontros têm por finalidade prepará-lo melhor para o cumprimento da prestação de serviço à comunidade. O senhor tem alguma dúvida? Não. Então, estando todos advertidos sobre as condições, declaro encerrada a audiência de advertência das condições da pena que lhe foi imposta. Ao ser julgada, a pessoa pode ter 2 destinos que vão depender de seu crime e de seus antecedentes. Ela poderá ser encaminhada à CEPEMA, onde cumprirá uma pena alternativa sob os cuidados deste órgão, ou à AVEC, Vara de Execuções Criminais, que é o órgão responsável pelos réus que estão em regime fechado. Na pena de prisão, o condenado é mantido pelo Estado, havendo gastos com comida, vigilância, medicamentos, manutenção das instalações. Na pena alternativa ocorre o contrário. O condenado é quem contribui para a sociedade, através de seu trabalho, não havendo custo com a sua manutenção. Eu agradeci muito a Deus por ele não ter ficado na cadeia, porque quando ele ficou em 60 dias na 26ª até o julgamento, eu sentia muito constrangida, né? De ver meu filho numa grade de cadeia
com 18 presos, né? Cada um com uma história, cada um com um currículo pior do que o outro, né? Entendeu? Então eu lutei para que ele aceitasse essa pena alternativa e que ele procurasse se regenerar, lutasse, entendeu? Para que ficasse na liberdade que ele está, né? Cumprindo o seu papel dentro da justiça. Basicamente, a diferença principal entre pena e medida é que a pena é fixada numa sentença penal condenatória após o decurso de um processo criminal. A medida alternativa, ela é fixada antes do processo criminal, como é o caso da transação penal, ou no início do processo criminal, como é o caso da suspensão condicional do processo. Ela tem por finalidade evitar a pena e também o processo. E o descumprimento não enseja prisão, ou seja, não enseja a execução dessa medida, podendo o juiz convertê-la em prisão, mas tão somente a instauração de um processo criminal ou a retomada do processo que estava suspenso, como é o caso da suspensão condicional do processo. Atualmente existe uma impressão no meio da sociedade de que a pena alternativa, talvez pela má informação que as pessoas recebem, de que esse tipo de benefício poderia ser concedido para os crimes graves, aqueles que a gente quer punir com maior rigor. Então é bom que se esclareça que a pena alternativa ela não se dirige aos crimes de maior gravidade, aos crimes cometidos com grave ameaça e violência contra a pessoa, como é o caso do roubo, do latrocínio, do tráfico de entorpecente. E a pena alternativa, é bom que se frise isso, ela é destinada àqueles crimes de menor potencial ofensivo e para aquelas pessoas que são primárias. Então, o que se quer dar é uma oportunidade para aquela pessoa que cometeu um delito de menor gravidade e que está iniciando na vida do crime de cumprir uma pena de uma forma diferente. Então é bom que a sociedade saiba disso, porque na verdade nós não poderemos nunca abrir mão da pena de prisão para aqueles que realmente mereçam. Agora, para aquele que cometeu um delito pequeno e que está realmente ali no início, essa oportunidade eu entendo que ela é salutar. Ela é uma oportunidade que merece ser dada a uma pessoa e que, se ele não souber aproveitar, evidentemente essa pena poderá, até mesmo durante a execução, ser convertida em prisão. O cumprimento da pena é acompanhado e fiscalizado. A equipe psicossocial procura ajudar em todos os impasses. Mas existem pessoas que, por estarem no regime aberto,